Esse mês passou voando, né? Meu Deus do céu. Eu lancei pouquíssimos vídeos esse mês. Eu tô devendo o vídeo dos heróis, eu tô devendo a análise do filme independente. Eu tô com 2 temas pra falar, mas tá uma correria, eu não sei o que tá acontecendo. Inclusive acabou de começar uma chuva, não sei porquê. E eu tô gravando sem o meu monitor principal, né? Só com a luz do monitor pequeno. Vamos ver o que dá. Mas enfim, vamos falar de todos os filmes que eu assisti nesse mês de março. Maio, que março? Nossa, eu tô ficando doido já, que isso? A verdade é que essa chuva tá me desconcentrando, mas enfim. Agora só uma historinha, tá? Eu comecei a ver muito documentário esse mês, o começo do mês principalmente, porque eu queria voltar aos estudos de documentário e eu queria ver como é que eram as produções da HBO, sabe? Pra ver se os documentários delas eram bons. E foi a maior coincidência do mundo, porque no meio do mês, uma faculdade, um representante me procura e para fazer uma apostila sobre documentários para a faculdade. Foi por isso que eu não fiz muito vídeo e foi por isso também que eu vi pouco filme esse mês. Eu vou falar bastante documentário aqui, quase metade dos filmes são documentário, mas enfim, vamos começar logo. Eu abri o mês com Mãe Morta e Querida. Esse documentário ele não é lá, assim, um documentário muito bom, não. Eu acho que o charme dele tá pela história por trás. A história é envolvente demais. É a história de uma menina que mata a mãe e essa menina ela não andava, ela tinha problema, sabe? E de repente se descobre que essa menina nunca teve problema e que talvez a mãe que é a responsável por aquilo e aí de repente a mãe que era a vítima se torna vilã. É muito doido. Se você não conhece essa história, tenta assistir esse documentário sem pesquisar. Porque é um louco atrás do outro. O namorado dessa menina é um psicopata, velho. É impressionante, vale a pena pela história. Na sequência eu vi o mistério de D.B. Cooper. Essa história ela é clássica, né? Foi o cara, se eu não me engano, década de 70, né? Nos Estados Unidos, ele rouba Ele sequestra um avião e pula do avião e desapareceu com dinheiro. Ninguém achou esse cara mais, aí virou um mistério, uma lenda urbana de quem que é esse Cooper. Ninguém sabe quem ele é e o documentário ele foca em tentar achar os possíveis Coopers, sabe? E aí ele investiga 3 suspeitos aí, mas ela não para por aí não, a série ela não tinha essa obrigação, mas ela vai além, sabe? Eles conseguem abordar um tema que eu achei muito interessante, que tem a ver com o fascínio do americano por criminosos. A razão por que o americano adora um Bonnie e Clyde, sabe? E é curioso, porque os heróis americanos, né, os pistoleiros, eles eram fora da lei, né? Então a série ela tenta fazer um paralelo disso com a política, enfim, eu achei muito legal. Na sequência, cuidado com o Slenderman. Eu pensei que ia ser uma galhofa total. O que eles vão falar desse tal do Slenderman? O que é um creepypasta agora? Mas não, eles abordam a história das meninas que mataram uma amiga porque o Slenderman pediu, né? E aí eles vão abordar a história que tem a ver com o mal da internet para jovens e crianças, aliás, para todos os seres humanos, né? Mas o documentário é muito mal feitinho, sabe? Ele é todo feito com imagens reais, né? E as poucas que foram feitas para o filme é muito mal feita. Parece que é uma câmera barata, é um drone ruim, aquele movimento mecânico, toda hora tem um drone voando por aí, é uma chatice. Mas a história, novamente, a história vale a pena. Aí eu comecei a ver, parece que a HBO tem isso, eles contam boas histórias, mas não tão bem, sabe? E o que me provou isso foi o seu outro documentário que eu vi, que é Um Filho Perigoso. Esse Um Filho Perigoso, ele se iguala com um Super Nanny. Ele conta é quase ofensivo, porque eles abordam crianças que têm problemas de cabeça, né, enfim, e isso gera agressividade, e aí eles fazem um paralelo com os ataques nas escolas, sabe? Mas em certo momento o diretor, ou o próprio editor deve ter visto e feito isso, porque fica parecendo que eles estão insinuando que autista é perigoso. E aí vem um médico no meio do filme, para tudo e fala assim, olha, a gente tem que falar para vocês que não existe nenhuma relação entre agressividade e autismo a nível assim criminoso e é quase assim, ó, esquece o que o documentário acabou de falar. Parece que dá para ver a discussão dos produtores por trás da tela, sabe? Esse foi ruim com força, tá? Não recomendo. Depois eu vi The Thin Blue Line. Esse documentário foi feito por um cara, o Errol Morris,
que é um dos pais do documentário moderno. Ele influenciou Linha Direta. Linha Direta foi totalmente baseada nesse documentário. O documentário é da década de 80, 70, e ele conta a história de um policial que foi morto numa noite, e tem muitas cenas simuladas, e essas cenas simuladas, que é quando você pega um ator e interpreta a situação ali, isso virou um marco para esse tipo de documentário investigativo, né? E é possível, o Blue Line foi um dos responsáveis aí. Eu acho curioso esse nome, The Thin Blue Line, porque The Thin Headline é o Além da Linha Vermelha, né? Mas sobre o documentário em si, eu gostei, não veria de novo, eu vi por estudo mesmo. Porque ele é importante, essa coisa dos crimes urbanos, né? Que depois virou quase uma praga, né? Todo mundo faz trem assim, meu Deus do céu, mas foi aí que surgiu. Recomendo por estudo. E por último, o último documentário que eu vi no mês foi Steel, né, o filme do Michael J. Fox. Agora sim, escreve o que eu tô falando. Esse documentário vai estar no Oscar de 2024. Steel é muito bom, tá? Ele tem um ritmo muito agradável. Fica parecendo que ele vai ser um filme biográfico, mas no fundo ele é um filme biográfico, mas ele não é só isso não. Ele aborda o mal de Parkinson, de uma forma curiosa, porque é uma doença que poucas pessoas falam, né? E é doido ver como que ele tá hoje, assim. Mas não é por isso que o documentário é bom, não. Ele tem uma montagem engraçada, parece que eles se inspiraram na fórmula do Spielberg de fazer filme para montar esse documentário. Então você tem umas cenas divertidíssimas ali, que eles misturam cenas de atores interpretando o Michael, né? Com o Michael novo andando pelas ruas e fazendo de conta que é uma gravação que significa o que o cara tá falando. Enfim, eu acabei de perceber que eu não consigo explicar, tem que pensar melhor. Mas eu super recomendo o Steel, se tiver oportunidade, assista. Depois eu vi uma série, né? A nova série da HBO também, Love e Death. Love e Death. Isso é maravilhoso, né? O brasileiro é foda. Mas essa série eu gostei, fazia tempo que eu não via uma minissérie, alguma coisa assim. Eu assisti ela de fone de ouvido. E eu gostei muito do som do filme, assim, ele é muito atmosférico. E uma coisa que eu tenho que dizer, tá? O tal do Jesse, né, o ator, ele vai virar o novo Philip Hoffman. Esse cara é impressionante, né? Eu acho que nesse caso dessa série, que é uma história real também, ele interpreta um cara que nem na vida real ele era tão feio, né? Mas ele ser feio parece que é a marca dele para esse tipo de filme, cara. Eu não sei porquê, porque ele tem um jeito especial de atuar, é muito sutil, sabe? Eu gosto muito desse tipo de atuação. O único problema que eu tenho é com o formato episódico. Eu não sou muito fã, sabe? Acaba episódio, começa episódio. Eu sou mais acostumado com filme, mas valeu a pena. Se você não viu, dá uma olhada. Em seguida eu vi Marcados para Morrer. Eu pensei que esse filme ia prestar, tá? Porque a ideia dele é ser meio parecido com um documentário, que câmera é como se fosse os policiais se gravando durante o trabalho, mas ele perde a mão, cara, pelo amor de Deus. Esse filme foi chato de ver. O Jake Gyllenhaal tá no filme, eu achei que e pelo menos ele ia salvar, nem isso. Esse é um daquele tipo de filme que ele ficou refém do seu próprio estilo, sabe? Eu não gostei, achei cansativo, não gostei da estética. E o filme ele não se decide porque tem momentos que ele precisa explicar a história e ele grava de fora, só que com câmera na mão para simular como se alguém estivesse gravando. Então a pessoa tá sozinha em casa, eu fico, quem tá gravando a pessoa sozinha? Isso meio que me tirou do filme, sabe? Enfim, não prestou. Depois eu vi Em Bruges, esse filme foi maravilhoso. Essa dupla, ela estava no Oscar, né, no último filme do diretor também. Eu gostei mais do In the Bruges do que o Bunches alguma coisa. Mas enfim, essa é a história de dois assassinos que saem da sua cidade, que eles cometeram um crime, e vão passar as férias em algum lugar para esperar a poeira baixar. E também tem toda a questão do cenário. O filme ele é muito, muito bonito, né? Ele foi gravado em loco e isso valoriza demais. Fica lembrando um Morte em Veneza, às vezes, sabe? De qualquer forma, é um filme que é uma comédia de erros, né? O Ralph Fiennes está nesse filme também. O elenco é de peso, não tem jeito. E não dá para imaginar o final dele. Assim, não dá. Ele é um filme que vai plantando pistas e no final ele entrega uma coisa que inimaginável. Vale a pena ver o Em Bruges, tá? Se eu não me engano, esse filme em português é um nome ridículo, tipo Na Mira do Chefe, alguma coisa assim. Depois eu vi Kung Fu Panda, olha aí.
Kung Fu Panda não tem o que falar, é um filmaço, tem a fama que merece, não preciso perder tempo falando do Kung Fu Panda. Depois, Boyhood. Tem um camarada que sempre me pede para falar sobre esse filme aqui. Finalmente assisti o Boyhood e o que eu achei? É um filme de maluco, né? O cara foi um louco para fazer uma coisa dessa, assim. É um projeto muito grande. O filme por si só, ele é um filme grande, sabe? E eu pensei que ele poderia ficar chato em algum momento, né? Pretencioso demais, mas não foi o caso. Eu gostei demais do Boyhood. E eu acho que esse tipo de filme não vai lançar tão cedo alguma coisa parecida com isso. É simplesmente uma história de um menino que vai crescendo e passando por coisas que todo mundo já passou. É um filme muito fácil de você se sentir de alguma forma representado, né? Achei muito bonito, a interpretação do menino impressionou demais e foi um tiro no escuro. Como é que você garantia que o menino não ia crescer e virar um piroca? Mas não, ele manteve, né? O projeto foi muito bacana isso aí, cara. Eu nem sei como é que foi. Foi uma burocracia para fazer esse filme. Em geral, todo mundo conhece esse filme, né? Todo mundo já ouviu falar. Se não assistiu, dá uma olhada que vale a pena. Na sequência, eu revi Cinema Paradiso. Eu vou pular o Cinema Paradiso porque eu pretendo fazer um vídeo só dele, tá? Então, nota 10, não tem jeito, é um filmaço. Vamos partir pro próximo. Café da Manhã em Plutão. Esse é o segundo melhor filme do ano. Foi uma das melhores coisas que eu vi nesse ano. É um filme que vai ficar na minha cabeça por muito tempo, porque eu pensava que eu conhecia o Cillian Murphy, eu pensava que eu gostava do Cillian Murphy pelo que eu já tinha visto. E eu descobri que antes desse filme parece que eu não conhecia ele, sabe? Esse cara é muito bom, não tem jeito. Esse filme ele interpreta um andrógeno, né? E é tão bom, ele atua com a voz, ele atua com todos os trejeitos do corpo. É uma aula de atuação aqui, tá? A trilha sonora é maravilhosa, esse filme tem uma pegada meio Transporting, sabe? Ele em muitos momentos ele é engraçado, ele é uma aventura de um rapaz que foge de casa e vai tentar ganhar a vida por aí. Então ele se envolve com muito tipo de gente diferente. Inclusive o cara do In The Bruges está nesse filme, tá? Eu acho que eu tô falando errado, não é In The Bruges, é In Bruges, né? Mas o Café da Manhã em Plutão, ele é um filme que tem uma história triste por trás, né? Mas o filme ele consegue conduzir isso de forma divertida, sabe? Como eu disse, é que nem o Transporting. Transporting fala sobre vício. E mesmo assim, ele é um filme extremamente divertido que você vê com um sorriso no rosto. Esse é um tipo de coisa muito difícil de fazer, sabe? Então por isso que eu falo, se você não conhece esse filme, e eu não conhecia, eu fui conhecer ele há pouco tempo, dá uma olhada nesse Café da Manhã em Plutão. Depois eu vi Panic Room, Quarto do Pânico. Esse filme, ele é engraçado porque o diretor ele não consegue, esse cara ele não consegue fazer uma coisa normal, né? Se alguém vai abrir uma porta, ele tem que enfiar a câmera dentro da fechadura, a câmera tem que passar dentro da alça de uma caneca, ele tem que fazer um negócio gigantesco, ele não pode só filmar cena igual gente, não, sabe? Mas ele tem sua fama porque ele merece. Esse filme, ele apesar de não ser um filme normal, é aquele sucesso da Telecine, sabe? Telecine não. Supercine, que na Globo só passava filme de suspense. Esse é um filme de suspense, é um filme que a Jodie Foster tá nele, né? A menina do Crepúsculo também, criança, né? Como é que ela chama? Kristen Stewart. É um filme que aborda uma mãe que vai morar numa casa, ela tá ali com a filha e de madrugada, no primeiro dia, surge 3 assaltantes. É o típico filme de invasão domiciliar, ele tem aquele fator claustrofóbico. Ele é muito bonito, eu gostei do design de produção desse filme. Ele tem uma cara de mansão abandonada, mas é justificável, porque ela acabou de mudar, então ela nos empacotou as coisas, sabe? E tem uma chuva interminável lá fora. Ele está no mundo do Seven aqui. Eu recomendo, se você é aquela pessoa que gosta de filme de suspense e que tá ali de bobeira, sem nada para fazer, vai ver o Quarto do Pânico, que eu acho difícil se arrepender. Talvez é só aquele filme que você vai esquecer dele depois, sabe? Agora vamos pro último filme do mês, Triângulo da Tristeza. O melhor filme de 2022. Não me vem com esse tal de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não. Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, por que o povo encucou tanto com esse filme? Triângulo da Tristeza dá um pau nesse outro. Que eu entendo a razão pela qual ele foi meio esnobado pelo Oscar. Porque parece que o filme inteiro ele se dedica para falar mal de pessoas igual a galera do Oscar, da academia, né? Ele é um filme que fala muito sobre a burguesia, ele pode parecer clichê porque tem uma porrada de filme que faz isso, mas aqui é diferente, porque a ideia, olha que genial, vamos pegar um iate, não, como é que chama esses negócios? Cruzeiro. Pegar um cruzeiro de milionários
e vai rolar um naufrágio e eles vão ficar numa ilha. É um filme que não dá para imaginar para que lado ele vai, e ele tem um final que eu quero muito fazer um vídeo para falar sobre esse final, que ele é literalmente aquele final que todo mundo levanta a mão e fala, e aí, cara, cadê? Acabou? Como assim? E realmente ele dá essa sensação, mas aquele final é tão representativo, mas tão representativo. Eu recomendo muito esse filme, mas eu já adianto, tá? Se você for ver, pega um momento especial, você não vai assistir indo pro serviço, não. Chega em casa, pega uma bebida, pega um vinho, né, só para ser irônico, senta e assiste ele de uma tomada só. Como eu disse, para mim é tranquilo um dos melhores filmes do ano passado, mas eu tô muito inclinado a achar ele o melhor filme do ano passado. Mas é isso, ó. Eu vou finalizar aqui, que é isso os filmes que eu vi, não tenho o que fazer. Se tiver alguma sugestão de filme, deixa nos comentários aí, né? Sugestão de temas também. Lembrando que tá em aberto o vídeo das perguntas sobre cinema, que aí é só deixar a pergunta que eu respondo no outro vídeo. E também o vídeo dos curtas, né? Então, se você tem algum curta e quiser me mandar, ele vai aparecer aqui no canal, eu assistindo, né? Eu falando o que eu acho do documentário, do filme, enfim. Mas vai estar tudo na descrição aí, tá? Os outros vídeos também. Até o próximo e tchau!